Olá, alunos! Vamos lá então para o nosso módulo 1 de alfabetização, onde a nossa aula 1 nós vamos falar sobre os princípios da alfabetização. Vamos ver então sobre o objetivo da aula 1. Entender a alfabetização como processo muito além de um conteúdo escolar. Então, muitas vezes a gente está ali nessa correria, nesse objetivo que tanto a gente quer alcançar, né? De fazer acontecer a alfabetização, de conseguir dar conta de alfabetizar nossos alunos, ou até mesmo ali no consultório, quando a gente pega um desafio na alfabetização, e a gente não pensa muitas vezes em quanto é importante esse processo de leitura escrita para aquele indivíduo. O quanto é importante, nós vamos ver lá na frente o quanto isso vai influenciar em todos os aspectos da vida dele, tornando-se até um instrumento de oportunidade, né? De oportunidade para o futuro daquele indivíduo. Então essa é a proposta da nossa aula, entender a alfabetização mesmo como um processo muito além do conteúdo escolar, não só dessa aula 1, mas eu acredito que do curso inteiro. Mas nessa aula 1 nós vamos relembrar também como que foi o surgimento das primeiras escritas. Essa aula 1 está muito legal. Vamos lá então. Nós temos que entender a alfabetização como um processo cultural, social. Então é algo que nós vamos receber herdados de uma cultura, né? Herdados de um povo que criou esse processo de leitura escrita. Então não é um processo que sempre por toda a vida existiu, né? Claro. Então, assim, nós vamos ver que conforme a necessidade, esse processo de leitura escrita foi cada vez mais ficando refinado. Então, nós vamos entender também a alfabetização como uma necessidade de comunicação. Vamos ver como tudo isso aconteceu. Na pré-história, os homens se comunicavam por meio de sons, sinais de fumaça. Então a gente pode perceber, né, lendo e relembrando, que desde a pré-história o homem já tinha necessidade de se comunicar. Como que eles faziam isso? Com o que eles tinham em mãos, com o que eles tinham ali no momento. Então eles usavam sinais de fumo, eles usavam marcas, né, e eles usavam sons para comunicar um com o outro. E faziam os registros através de desenhos feitos nas cavernas também, pintura rupestre. Mas ainda não era uma escrita. Por quê? Porque não tinha uma organização, nem uma padronização. Então nessa época eles faziam o que eles eram ali capazes de fazer, certo? Então eles olhavam, percebiam aquela cena e transformavam aquela cena em um símbolo, que para eles era o desenho, era o que eles eram capazes ali de fazer no momento, e aquilo foi se tornando um meio importante de comunicação entre eles. Mas nós vamos ver na história, brevemente, como isso foi evoluindo até chegar nesse processo refinado que é hoje. Então há indícios de que somente na antiga Mesopotâmia que a escrita foi criada. Os sumérios eram um dos povos, né, que ocupavam a Mesopotâmia, e eles criaram a escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E isso há indícios. Por todas as pesquisas que a gente lê bem frisado isso daí, né? Há indícios. Então, como que surgiu essa escrita primeiro? Eles usavam placas de barros onde eles cunhavam a escrita. Ficou conhecido como a escrita cuneiforme. Então, eles usavam objetos que tinham uma forma de cunha, e quando eles queriam que aquela placa, quando a escrita, né, era muito importante, e eles queriam que aquela placa fosse uma escrita permanente, eles colocavam aquela placa num forno. Então, com isso, aquela escrita ficava permanente, era algo muito importante. No começo, essa escrita era muito difícil, considerada muito difícil, porque tinha mais de 2.000 sinais. Mas com o passar do tempo, essa escrita foi se tornando muito importante, e até mesmo todos os outros estados, outros povos que ocupavam a Mesopotâmia, eles começaram a usar essa escrita cuneiforme. Era usada principalmente para contabilidade e para administração. Então, se precisavam registrar um documento, registrar bens.
Então vamos percebendo como que isso foi se tornando e ocupando, né, uma dimensão muito maior do que antes era considerada. Então, quase na mesma época, os egípcios antigos também criaram suas escritas. Nós vamos ver também aqui um pouquinho, bem rápido, sobre a escrita dos egípcios. Vocês podem observar, tem 3 quadros, o hieróglifos, hierático e o demótico. Vamos observando aqui, conforme a evolução dos anos também, foi acontecendo a evolução dessa escrita. Vamos observar que no começo, essa primeira escrita, ela era marcada por desenhos, na verdade, né? Que eram o que eles eram capazes de fazer. Nós vamos entender lá na frente o porquê e como tudo isso foi evoluindo também. Então, essa evolução é da evolução da escrita egípcia, né? Do egípcio antigo. E na Roma antiga? No início, o alfabeto era criado apenas por letras maiúsculas. Eles escreviam em pergaminhos. Lá no egípcios, uma coisa importante para falar para vocês é que eles escreviam em papiros, que eles usavam uma planta que tinha o mesmo nome e eles usavam essa planta também para escrever, né? E na Roma antiga, eles começaram a usar os pergaminhos e a gente vai ver também, olha como foi evoluindo a escrita na Roma antiga para a escrita uncial, que era tudo em maiúsculo e muito parecido com o que é hoje, né? Eu recortei essa imagem aqui para vocês, que eu peguei na pesquisa no Google, mas justamente por isso, para mostrar como essa escrita foi se aproximando cada vez mais do que a gente tem hoje. Vamos perceber então a evolução da escrita. Primeiro a gente tem, na verdade, desenhos, que era uma forma de comunicação. Depois nós vamos ter aí a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios. Depois nós vamos ter a escrita criada pelos egípcios. Depois nós vamos ter a escrita na Roma antiga. Então vamos percebendo como tudo isso foi evoluindo. E é claro, né? Toda essa necessidade de comunicação, tudo foi evoluindo junto. Não? E essa evolução, na verdade, é o resultado da nossa evolução. Que nós fomos evoluindo conforme a exigência desse meio foi aumentando também. É o que nós vamos entender a partir de agora. A partir daí, em todo mundo, a escrita foi ficando cada vez mais complexa, mais organizada e padronizada. E, claro, cada vez mais importante. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente não faz praticamente nada sem a leitura e escrita. Imagina quem é analfabeto ou mesmo as pessoas que não são totalmente alfabetizadas, que é o analfabetismo funcional, como é a vida deles hoje em dia, né? Como é essa oportunidade que eles enxergam durante o dia a dia, as dificuldades que eles têm durante o dia a dia. Então, tornando-se hoje em dia uma habilidade essencial. Hoje em dia é essencial você saber ler e escrever de forma eficiente. Então, como a alfabetização é um processo inventado pelo homem, é um processo criado, um processo cultural, social, que foi passando de cultura a cultura socialmente, né? Nosso cérebro não nasceu com as áreas prontas para esse processo. Então, por mais que a gente possa pensar, poxa, mas nós temos aí 5.000 anos, né, de invenção desse processo da leitura e escrita, mas mesmo assim a nossa carga genética ainda não se modificou e nós não nascemos com o cérebro pronto, com áreas prontas para a leitura e escrita. Nós vamos entender isso conforme o nosso módulo 1 principalmente. Então, a leitura e escrita são processos inventados. Quer dizer que nós vamos precisar que essas habilidades são habilidades inatas. Aqui eu coloquei para vocês inatas no sentido de que significa não nascido com, tá bom? Que a gente sabe que inato às vezes é muito usado com o sentido contrário. Mas habilidades inatas, ou seja, nós não nascemos com essas habilidades para ler e escrever. E essa informação é muito importante. Por quê? Porque nosso cérebro ele teve que se remodelar, se readaptar para atender a essa exigência de ler e escrever. E isso nós precisamos ter
bem em mente, nós que trabalhamos com as crianças, que trabalhamos com alfabetização, crianças, adolescentes, adultos, que trabalhamos com esse processo de alfabetização. Nós precisamos entender que esse cérebro ele vai ter que se transformar para atender essa exigência de leitura e escrita, para ele conseguir achar caminhos para que essa criança, esse sujeito seja capaz de ler e escrever. Então, diferente da linguagem oral, onde nosso cérebro já vem preparado com áreas específicas para essa habilidade, que nós chamamos da área de Broca e a área de Wernicke. A área de Wernicke é a área de compreensão da linguagem e a área de Broca é a área da articulação da linguagem. Essas áreas, elas já vêm prontas, elas já vêm, entre aspas, prontas para aquelas habilidades, mas claro que nós vamos precisar de estímulos externos para elas serem ativadas, mas elas já existem no nosso cérebro, diferente da leitura escrita. Não existe área específica já que o cérebro nasce com aquela área, Então, o que isso significa? Trouxe para vocês aqui um conceito muito importante tirado desse livro de alfabetização Método Fônico. Logo, o ensino específico deve ocorrer para que a criança desenvolva as habilidades necessárias para dominar a leitura e a escrita. Ou seja, não vai acontecer aquele clique, não vai acontecer aquela forma mágica para a criança aprender, tá? O que tem é o quê? Quanto mais conhecimento, quanto mais embasamento científico nós tivermos acerca desse processo de leitura e escrita, mais preparados nós vamos estar para ajudar essas crianças a desenvolver cada vez mais eficiente essa habilidade de leitura e escrita. E para isso precisa de um ensino específico. Então não tem essa de que ele vai aprender com o tempo, tem que ter um ensino sistemático. Então, a alfabetização, voltando e relembrando os nossos conceitos aqui vistos até agora. A alfabetização é um processo cultural, social, político, com grande influência na vida da pessoa, certo? Então, olha só como aquele processo criado lá atrás, ele chega agora com uma influência e com uma importância gigantesca na vida atual, nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo hoje. Então, nós podemos dizer que a alfabetização ela promove mais igualdade social, mais igualdade econômica, gerando oportunidades e contribuindo com uma vida mais ativa para o cidadão. Então, vocês percebam aí como o processo de alfabetização ele não é apenas um conteúdo escolar. Nós estamos preparando aquele indivíduo para a vida. Nós estamos, de uma certa forma, dando oportunidades e criando oportunidades para que ele saia ali da escola com as habilidades de leitura e escrita pronto para uma vida ativa na sociedade, E eu diria até para vocês, acrescentaria aqui, que a alfabetização promove até a questão emocional, Ela envolve na questão emocional. A gente percebe quando a gente pega aquela criança com dificuldade, com entrave na aquisição do processo de leitura e escrita. Então, são muitas questões envolvidas. Ela não consegue ler, ela percebe que, de uma certa forma, ela se sente excluída, porque os amigos conseguem pegar um livro e fazer uma leitura, um bilhete fazer uma leitura, e ela já não. Então, é uma questão de inclusão, é uma questão de igualdade. Então, essa é a principal proposta, nós termos a consciência do quão importante é esse processo de alfabetização na vida do indivíduo. Essa primeira aula foi mesmo para conversarmos e relembrarmos esse conceito da alfabetização e termos em mente como a alfabetização é um processo super importante na vida de qualquer pessoa. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, entre aí, vocês já estão na nossa plataforma, mas entre aí na questão de perguntas no nosso fórum, abaixo aqui da nossa aula você pode enviar a sua pergunta, participe com a gente que é sempre muito importante a sua participação, tá bom? Lembrando que no final da aula aqui vocês vão ter as referências bibliográficas também e esse slide está disponível para baixar. Muito obrigada! Vamos para a aula 2.